Quando você tem um porto chamado Cais do Valongo, que foi o maior porto de recepção de populações escravizadas aqui no Rio de Janeiro, você recebeu diversas matrizes, Benin, Costa do Marfim, Angola, Senegal. Então virou uma amálgama. A pequena África, chamada aquela região do Porto do Rio de Janeiro, ficou conhecida como Pequena África, dali até a Praça 11. Então você tinha diversas matrizes ali. E eles criaram esse porto aqui, que é o Cais do Valongo, esse cais, para receber somente os navios negreiros. Por conta disso, estima-se que em torno de 1 milhão de negros escravizados chegaram aqui, né? Na pesquisa que foi feita com a Harvard e outras universidades, eles têm detalhados, mas somente os navios que vieram de forma legal, os que pagaram os impostos. Isso a gente não está falando nem de tráfico ilegal, a gente está falando da venda legal dos escravizados. Então, a partir desses romaneios, eles conseguiram identificar que aqui nesse porto chegaram em torno de 1 milhão de escravizados e no Rio de Janeiro em torno de 2 milhões. No mundo, saíram da África, do continente africano para outros continentes, em torno de 10 milhões de escravizados. A metade disso veio para o Brasil. E em torno de 2 milhões aqui no Rio de Janeiro. Então eles dizem que a cada 5 pessoas escravizadas, a cada 5 negros escravizados no mundo, um pisou no Rio de Janeiro. Né en 1854 dans l'état de Bahia, Tia Ciata est née en femme libre dans un pays qui fut le dernier à abolir l'esclavage en Amérique en 1888. Âgée de 22 ans en 1876, elle déménage avec sa fille dans la capitale du pays, à Rio de Janeiro, où elle aura 14 autres enfants. Prêtresse de la religion afro-brésilienne Candomblé, elle était très populaire et respectée pour sa grande sagesse et sa capacité de guérir. Elle habita dans plusieurs demeures dans la Petite Afrique, quartier de la zone portuaire de Rio où sont arrivés des millions d'Africaines et d'Africains réduits en esclavage. O samba nasceu na casa da Tia Ciata, a verdadeira mãe do samba, onde todos os músicos daquela época eles iam para lá. Tia Ciata ela tinha uma consideração muito grande dos políticos da época. Os políticos aceitavam a Tia Ciata, apesar dela ser uma mãe de santo vinda do candomblé. Que existia um presidente que tinha uma ferida na perna e ele não conseguia curar de jeito nenhum. Era muito comum procurar as curandeiras, as benzedeiras. Então, uma pessoa indicou a ele que ele procurasse a Ciata, era muito conhecida pela população. Ele veio aqui, foi curado e ele ofereceu a Ciata um presente. Então ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, o meu marido, eu gostaria que ele tivesse uma posição na polícia. E o que aconteceu a partir dali? Toda vez que as pessoas ouviam barulhos nas casas de Zungu e ligavam para a polícia para reclamar, quando sabiam que era na casa da Tia Ciata, eles nem vinham. Então ali virou, era praticamente um campo virtual de proteção. Então todo mundo que queria praticar, principalmente o samba, porque nessa época a polícia parava os negros, pegava os instrumentos musicais, que inclusive estão até hoje no Museu da Polícia, eles não conseguem resgatar de volta esses instrumentos até hoje. Então, indo para a casa da Tia Ciata, era um lugar em que eles estariam protegidos, Tia Ciata est l'une des figures clés de la samba. Leader religieuse et politique, son rôle fut vital pour la naissance des écoles de samba et l'épanouissement des religions afro-brésiliennes. Les tias baianas ou les tantes de Bahia étaient des mères, des grands-mères, des tantes, des guérisseuses, des prêtresses. Elles vivaient en communauté et recevaient dans leurs demeures les migrants et migrantes qui arrivaient de Bahia ou d'autres populations noires locales pauvres et désemparées. Tia Ciata ouvrait par ailleurs sa maison à d'autres minorités persécutées. Les gitans, les juifs et musulmans se retrouvaient aussi chez Tia Ciata et participaient des rodas de samba. La générosité de ces femmes noires bahianaises ouvrit de nouveaux canaux de sociabilité et marquèrent une prise de pouvoir des femmes noires au sein de la société brésilienne. La maison de Tia Ciata servait à la fois de lieu de passage pour les personnes en détresse, d'espace religieux et culturel où l'on pratiquait différents rythmes, jongo, capoeira, samba, batuques. Chez elle s'organisait également la préparation des défilés du carnaval. C'est chez Tia Ciata que fut créée la première samba, Pelo Telefone, en 1917. C'est d'ailleurs en son honneur que fut créée la partie des baianas pour le défilé des écoles de samba.